Quem você pensa que é para falar da minha família? Disparou Elisa, cortando meu brinde na metade. Coloquei a taça sobre a mesa e sorri calmamente. Alguém que sabe toda a verdade sobre o que você fez. O que aconteceu em seguida mudou tudo. Essa história vai te chocar. Fique comigo até o final. Era o aniversário de 80 anos do meu avô Antônio. A família toda reunida no casarão em Ouro Preto. Aquela construção colonial que havia abrigado 4 gerações. Elisa, minha madrasta, organizou tudo, como sempre fazia desde que se casou com meu pai há 15 anos. Eu, Marina, voltei do exterior especialmente para isso, depois de 5 anos afastada. Não esperava encontrar meu filho Lucas, agora com 23 anos, tão mudado. Nem imaginava o que descobriríamos naquela noite. A celebração parecia perfeita. Cristais reluzentes, prataria polida, flores por todo lado. Típico de Elisa. Tudo para impressionar. Quando chegou o momento do brinde, meu pai Ricardo pediu que cada um dissesse algumas palavras para o aniversariante. Vô Antônio, começou Lucas, meu filho, levantando-se com a taça. Antes de tudo, quero agradecer por me acolher quando mais precisei. Quando mamãe estava longe e... Lucas, querido, interrompeu Elisa com um sorriso tenso. Vamos manter o clima leve, sim? Foi quando notei meu avô apertar o guardanapo com força. Algo estava errado. Não, Elisa, disse meu filho com uma calma que eu nunca tinha visto nele. Chegou a hora de falar. Vô Antônio não vai fazer 81. Um silêncio absoluto tomou conta da sala. Meu filho tirou um envelope do bolso. Encontrei isso quando ajudava vovô a organizar seus documentos. Um testamento, o verdadeiro, não aquele que você e meu tio Paulo forjaram. O rosto de Elisa empalideceu. Meu pai parecia confuso. Foi quando entendi por que fui afastada da família todos esses anos. Porque meu filho cresceu sem mim por perto. E porque Elisa sempre controlava tudo com tanta obsessão. A traição não era apenas financeira. Era muito pior. Do que você está falando, Lucas? Perguntou meu pai, olhando alternadamente para meu filho e Elisa. Elisa se recompôs rapidamente. Ricardo, seu neto está confuso. Esse garoto sempre teve problemas para aceitar nossa família. Mas eu conhecia aquele olhar no rosto do meu filho. Determinado. Como o meu. Vô Antônio tem um câncer terminal. Lucas revelou, sua voz tremendo ligeiramente. Diagnóstico de 3 meses atrás. Senti meu corpo gelar. Meu avô, meu porto seguro, olhava para a mesa, confirmando silenciosamente. E ninguém me contou? Perguntei, sentindo as lágrimas queimarem meus olhos. Marina, você abandonou a família. Elisa atacou. Preferiu sua carreira no exterior a nós. Meu pai levantou a mão, pedindo silêncio. Lucas, continue. O testamento original deixa a administração das empresas para a tia Marina, não para o tio Paulo. E o casarão? Lucas apontou ao redor. É dela por direito. Sempre foi. Olhei para meu tio Paulo, irmão do meu pai, sentado ao lado de Elisa. Seu rosto vermelho denunciava que sabia de tudo. Isso é um absurdo! Paulo bateu na mesa. Você acredita nas palavras desse moleque? Meu avô finalmente falou. Não é absurdo. É verdade. O silêncio foi ensurdecedor. Meu avô continuou, sua voz fraca, mas firme. Marina sempre foi a mais capacitada para os negócios. Seu pai é um homem bom, mas confiou nas pessoas erradas. Foi quando comecei a entender a teia de mentiras. Os e-mails falsos em meu nome rejeitando convites familiares. Os telefonemas que nunca chegavam. As cartas que nunca recebi. Por isso me convenceram a aceitar aquele emprego? Questionei, as peças se encaixando. Para me manter longe? Elisa ajeitou o colar de pérolas. Um presente caro que meu pai havia lhe dado. Você realmente acha que abandonei meu filho por escolha? Minha voz falhou. Que perderia os anos mais importantes da vida dele se não fosse enganada? Lucas se aproximou de mim, colocando a mão no meu ombro. Mamãe, eles me disseram que você não queria me levar. Que você... Me rejeitou. Meu coração se partiu em 1000 pedaços. E você acreditou nisso por quanto tempo? Até encontrar isso. Ele tirou do bolso um pendrive. E-mails entre Elisa e tio Paulo. Planos detalhados para te afastar, manipular vovô e eventualmente assumir tudo. O rosto de Elisa se contorceu em uma mistura de raiva e medo. Você invadiu meu computador? Isso é crime! Lucas sorriu com tristeza. Não, Elisa. Você deixou aberto na sala quando estava bêbada, comemorando com tio Paulo o sucesso de ter me convencido a assinar aqueles documentos, renunciando à minha parte da herança. Paulo se levantou bruscamente. Isso é difamação. Ricardo, seu filho está mentindo.
Meu pai, sempre paciente, sempre conciliador, parecia envelhecido de repente. Ele olhou para Elisa, a mulher com quem compartilhou os últimos 15 anos. É verdade? Você e Paulo planejaram tudo isso? Elisa ensaiou lágrimas. Quantas vezes ela havia usado esse truque? Ricardo, amor, como pode duvidar de mim, depois de tudo que construímos juntos? Foi quando Lucas fez algo inesperado. Conectou o pendrive ao notebook que tinha trazido e virou a tela para todos. Talvez as palavras dela possam responder melhor. Uma gravação começou a tocar. A voz de Elisa preencheu a sala. Precisamos resolver o problema da Marina de uma vez por todas. Se ela voltar agora, com o velho doente, todo o nosso plano vai por água abaixo. Ricardo é manipulável, mas ela não. A voz de Paulo respondeu. Relaxa. Ela acredita que o filho não quer vê-la, e o garoto acha que foi abandonado. É perfeito. Uma risada cruel ecoou na gravação. A risada de Elisa. Olhei para meu pai. Lágrimas silenciosas escorriam pelo seu rosto envelhecido. Por quanto tempo? Ele perguntou com voz embargada. Por quanto tempo vocês têm feito isso? Elisa se levantou, derrubando a taça de vinho. Ricardo, isso está fora de contexto. Eles estão manipulando você. Mas era tarde demais. A máscara havia caído. Meu avô tossiu, atraindo nossa atenção. 15 anos, ele disse. Desde que Marina recebeu aquela proposta de emprego irrecusável. Uma armadilha para afastá-la. Olhei para Lucas. Agora um homem que cresceu acreditando ser rejeitado pela própria mãe. Quanto tempo perdido. Quanta dor desnecessária. Por que agora? Perguntei ao meu filho. Por que não me procurou antes? Porque só descobri a verdade há 3 meses, quando comecei a ajudar o vovô com os papéis. As mentiras começaram a não fazer sentido. Meu pai parecia destroçado, olhando para o anel em seu dedo. 15 anos de casamento baseados em traição. E o pior de tudo, enquanto eu construía uma carreira no exterior, acreditando que era o melhor para todos, meu filho crescia sentindo-se abandonado, e meu avô definhava sem que eu soubesse. O silêncio era pesado, interrompido apenas pelo tilintar dos cristais quando a empregada recolhia os cacos da taça quebrada. Elisa, vendo que sua farsa desmoronava, mudou de tática. Tudo bem. E daí? Seu tom agora era desafiador. Você acha que pode voltar depois de tantos anos e recuperar tudo? Esse império foi construído por mim e Paulo enquanto você brincava de executiva no exterior. Paulo assentiu, abandonando também qualquer pretensão. Ricardo sempre foi fraco demais para os negócios. Se não fosse por nós, tudo estaria falido há anos. O que nenhum deles sabia era que eu não tinha voltado apenas para a festa. Vocês acham mesmo que voltei despreparada? Perguntei calmamente, abrindo minha bolsa. O olhar de pânico que Elisa e Paulo trocaram valeu cada segundo dos últimos 6 meses de investigação. Quando recebi o convite para o aniversário de 80 anos do vovô, algo não parecia certo. Era a primeira correspondência familiar em anos. Por que agora? Tirei da bolsa um envelope e o coloquei sobre a mesa. Então contratei um investigador particular. Sabe o que ele descobriu? As empresas da família estão afundando em dívidas. Vocês dois estão desesperados por dinheiro. Meu pai franziu a testa. Isso não pode ser verdade. Os relatórios mostram lucros crescentes. Relatórios falsificados, explicou Lucas abrindo uma pasta. Tenho acesso ao sistema financeiro há meses. Eles desviaram quase 40% do patrimônio para contas offshore. Paulo engoliu em seco. Ricardo, isso é loucura. Seu filho e sua ex estão tramando contra nós. Balancei a cabeça. Sabe o que é mais interessante? Continuei. Enquanto investigava, descobri que Elisa nunca abandonou seu amante, aquele mesmo que você flagrou com ela 5 anos atrás. Meu pai empalideceu. Aparentemente, ele havia perdoado uma traição conjugal, mas não sabia que ela continuava. Como você... Elisa gaguejou. O mesmo investigador, respondi. E ele encontrou algo ainda mais curioso. Transferências mensais para uma conta na Suíça. O dinheiro vindo das empresas da família. Meu avô, que estava silencioso, falou. É por isso que você voltou agora, Marina. Não, vovô. Voltei por causa da sua saúde. Lucas me contou sobre o câncer há 2 meses. Elisa olhou para Lucas com ódio. Você traidor! Depois de tudo que fizemos por você. Meu filho sorriu com tristeza. Fizeram por mim? Me separaram da minha mãe. Me fizeram acreditar que ela não me amava. Me usaram como peão no seu jogo sujo. Respirei fundo, sentindo anos de dor se transformando em determinação. Não vim apenas expor vocês. Vim preparada. Abri meu notebook e virei a tela para todos.
Nos últimos 2 meses, trabalhei com os melhores advogados corporativos. Esses documentos provam as fraudes, os desvios, as falsificações. Tudo. Paulo ficou vermelho de raiva. Você não pode provar nada! Posso e já provei. A Polícia Federal e a Receita já têm cópias. Eles só aguardavam meu sinal para agir. O rosto de Elisa se contorceu em pânico. Isso é blefe! Ela gritou, mas sua voz traía sua insegurança. Teste-me, desafiei. Meu pai parecia em choque. Por que você não veio direto a mim, Marina? Porque eu precisava de provas concretas. E porque... Hesitei. Eu não sabia em que lado você estava. A dor nos olhos dele era evidente. 15 anos de manipulação haviam criado um abismo entre nós. Mas ainda há mais. Continuei. Enquanto estava no exterior, não fiquei parada. Construí minha própria carreira, minha própria fortuna. E mais importante, criei laços com investidores que podem salvar as empresas da família. Elisa riu nervosamente. E você acha que eles vão confiar em você? Uma desconhecida que abandonou os negócios por anos? Lucas interveio. Minha mãe é atualmente CFO de uma das maiores corporações europeias. Seu nome tem peso. Sua credibilidade é incontestável. Vi o orgulho nos olhos do meu filho. Mesmo separados, ele havia me procurado, acompanhado minha carreira à distância. Meu avô se levantou com dificuldade, apoiando-se na bengala. Não quero morrer vendo minha família destruída, ele disse. Mas também não posso morrer sabendo que permiti essa injustiça. Ele caminhou lentamente até mim e pegou minha mão. Marina, você é a neta que herdou minha visão para os negócios. Sempre foi. Devia ter te protegido melhor. As lágrimas que segurei por tanto tempo finalmente rolaram. Meu pai se aproximou também. Parecia ter envelhecido 10 anos naquela noite. Filha, eu... falhei com você. Me deixei enganar. Vocês são patéticos. Elisa explodiu. Uma reuniãozinha familiar não vai mudar nada. Temos contratos, documentos assinados. Foi quando mostrei meu trunfo final. Incluindo este? Mostrei um contrato. A transferência de propriedade do casarão que vocês fizeram usando uma assinatura forjada minha? Paulo empalideceu. Falsificação de documento era crime grave. A perícia grafotécnica já confirmou a fraude, continuei. E sabe o que é mais interessante? A tinta usada. Um tipo específico que saiu de circulação há apenas 2 anos. Mas o documento supostamente tem 5 anos. Elisa olhou para Paulo, acusadora. Você disse que era infalível. Você disse que ninguém jamais questionaria. Ele retrucou. Era o começo do fim da aliança deles. Olhei para o relógio. Em exatamente 30 minutos, os auditores e a polícia estarão aqui. Tudo o que vocês construíram baseado em mentiras vai desmoronar. A não ser... Elisa se agarrou à última esperança. A não ser? A não ser que assinem estes documentos agora. Confissão, devolução dos bens desviados, renúncia de qualquer direito sobre o patrimônio da família. Paulo bateu na mesa. Nunca. Dei de ombros. Tudo bem. A polícia agradece. O escândalo será enorme. Suas carreiras, suas reputações, tudo acabado. E ainda tem a prisão, claro. Meu pai olhou para Elisa, a mulher que amou por 15 anos. Por quê? Sua voz era apenas um sussurro. Tínhamos tudo. Nunca foi suficiente. Ela respondeu, finalmente deixando cair a máscara. Você sempre foi fraco demais, Ricardo. Sempre preso ao senso de justiça do seu pai. Nunca teve ambição. Ele abaixou a cabeça, derrotado. Lucas colocou os documentos na frente de Elisa e Paulo. Assinem. É a única saída para vocês. Paulo olhou para Elisa. Não temos escolha. Sempre há escolha, respondi. Vocês escolheram o caminho da traição por anos. Agora escolham como isso termina. Enquanto eles olhavam para os papéis, me aproximei do meu filho. Me perdoa? Perguntei baixinho. Por todos esses anos perdidos? Ele sorriu. Aquele mesmo sorriso de quando era criança. Não há o que perdoar. Eles nos roubaram esse tempo. Agora vamos recuperá-lo. O relógio na parede marcava os segundos. A caneta tremia na mão de Elisa enquanto ela encarava o documento à sua frente. A vingança não seria explosiva como nos filmes. Seria silenciosa, meticulosa e completa, como eu havia planejado. Elisa olhou para o documento, depois para mim, para Paulo e finalmente para meu pai. Seus olhos calculavam possibilidades, rotas de fuga. Ah, não acredito que você planejou tudo isso. Ela disse, a voz trêmula de raiva contida. Aprendi com os melhores. Respondi, sustentando seu olhar. Com vocês. O relógio marcava 22h45. 15 minutos para a chegada dos auditores e da polícia. Paulo pegou a caneta primeiro. Isso é um absurdo! Uma chantagem! Protestou enquanto assinava cada página com raiva.
pressionando tanto que quase rasgou o papel. Elisa o fuzilou com o olhar. Covarde. Realista. Ele corrigiu. Você acha mesmo que temos escolha? Sempre tivemos escolha, Paulo. Respondi. Vocês escolheram destruir uma família por ganância. Quando Paulo terminou, passou a caneta para Elisa. Ela a segurou, imóvel. Não vou assinar. Um silêncio pesado tomou conta da sala. Meu pai abaixou a cabeça. Elisa, por favor. Ele implorou. Não piore as coisas. Piorar? Ela riu, um som frio e cortante. Olhe para você, Ricardo. Sempre tão patético, tão manipulável. Foi tão fácil te convencer de tudo. Meu pai empalideceu com cada palavra. 15 anos de casamento reduzidos a cinzas em segundos. Assine o documento, Elisa. Insisti. É sua última chance. Ela sorriu, aquele sorriso que provavelmente havia encantado meu pai anos atrás. Agora parecia apenas uma máscara grotesca. Você não entende, não é? Eu sou Elisa Mendonça. Tenho conexões que você nem imagina. Acha mesmo que pode me derrubar assim? Lucas deu um passo à frente. Nós também temos conexões. Tirei o celular do bolso e apertei um botão. O prazo acabou. A campainha tocou. O mordomo, que assistia a tudo em silêncio, foi atender. Elisa empalideceu quando 3 homens de terno entraram na sala de jantar. Um deles eu reconheci imediatamente. Dr. Henrique Bastos, o advogado mais respeitado e temido do país em casos de crimes corporativos. Boa noite, ele cumprimentou. Senhora Marina, os documentos estão assinados? Apenas por um deles, respondi, indicando Paulo. Dr. Bastos assentiu. Os outros 2 homens se aproximaram de Elisa. Senhora Elisa Mendonça, sou o delegado Matheus Vieira, da Polícia Federal. A senhora está sendo investigada por fraude, falsificação de documentos, desvio de recursos e formação de quadrilha. Tenho um mandado para a apreensão de seus dispositivos eletrônicos e documentos pessoais. O rosto de Elisa contorceu-se em pânico. Isso é um absurdo. Ricardo, faça alguma coisa. Meu pai permaneceu imóvel, como se cada palavra dela o tivesse transformado em pedra. Sua escolha, Elisa. Falei calmamente. Assine os documentos agora e poderemos conversar sobre um acordo. Caso contrário. Ela olhou ao redor, procurando uma saída. Não havia nenhuma. Com mãos trêmulas, pegou a caneta e assinou cada página, pressionando com tanta força que a ponta quase rasgou o papel. Isso não acaba aqui, ameaçou, jogando a caneta sobre a mesa. Você tem razão, concordei. Isso é apenas o começo. Dr. Bastos recolheu os documentos assinados, verificando cada página meticulosamente. Tudo em ordem, ele confirmou. Vou registrar isso ainda hoje. O delegado fez um gesto e o terceiro homem se aproximou. Precisaremos dos seus dispositivos eletrônicos, senhora Mendonça. Celular, tablet e computadores. Tudo. Elisa relutantemente entregou seu celular. Quero meu advogado. Certamente. O delegado assentiu. Ele pode nos encontrar na delegacia. Vi o pânico crescer em seus olhos. Delegacia? Mas eu assinei os documentos. Os documentos são um acordo civil, explicou o Dr. Bastos. As investigações criminais seguem seu curso normal. Paulo se levantou, agitado. Isso não estava no acordo. Que acordo? Perguntei inocentemente. Vocês assinaram uma confissão de fraude e desvio. Pensaram que isso anularia as consequências criminais? O rosto de Paulo se contorceu em fúria. Cuidado com o que vai dizer, advertiu o delegado. A situação já está suficientemente complicada para o senhor. Meu avô, que observava tudo em silêncio, finalmente falou. Quero que saiam da minha casa. Agora. Não ficou claro se ele se dirigia a Elisa e Paulo ou aos policiais. Talvez a todos. Meu pai pareceu despertar de um transe. Pai, Você também, Ricardo. Meu avô disse, a voz firme apesar da fragilidade física. Preciso de tempo. Vi a dor nos olhos do meu pai. A dor de quem perdeu tudo. O casamento, a confiança do próprio pai, anos da vida da filha e do neto. Mas ele assentiu, respeitando a decisão. O delegado se aproximou de Paulo. Senhor Paulo, precisaremos que nos acompanhe para prestar depoimento. Agora? Ele gaguejou. Agora. Enquanto o delegado conduzia Paulo para fora, Elisa permaneceu parada, como se suas pernas tivessem congelado. Ricardo, ela chamou, a voz subitamente doce, manipuladora. Você não vai permitir isso, vai? Depois de tudo que vivemos juntos. Meu pai a encarou. Anos de mágoas e decepções, concentrados em um único olhar. Adeus, Elisa. Foi tudo o que ele disse. Simples, definitivo.
Ela ergueu o queixo, tentando manter a dignidade enquanto o segundo policial a acompanhava para fora. No último momento, virou-se para mim. Você acha que venceu, não é? Que recuperou tudo? Não respondi. Não havia necessidade. Você pode ter recuperado os bens, o dinheiro, até mesmo sua preciosa família. Ela continuou, o veneno em cada palavra. Mas nunca vai recuperar os anos perdidos. Nunca vai apagar a dor que seu filho sentiu acreditando ser abandonado. Nunca vai esquecer que seu pai escolheu acreditar em mim em vez de em você. Cada palavra era como uma adaga, precisamente apontada para as feridas ainda abertas. Mas me mantive firme. A diferença entre nós, Elisa, é que você só sabe destruir. Eu sei reconstruir. Foi a primeira vez que vi algo como medo genuíno em seus olhos. Não medo da polícia, ou das consequências legais, mas medo de mim, de alguém que ela não conseguiu quebrar. Quando a porta se fechou atrás dela, o silêncio na sala de jantar era quase palpável. O mordomo voltou discretamente, começando a recolher as taças e pratos intocados. Deixe isso para amanhã, Joaquim. Meu avô pediu suavemente. Vá descansar. O homem assentiu e se retirou, deixando apenas nossa família destroçada à mesa. Meu pai parecia perdido. Envelhecido 10 anos em uma única noite. Lucas se aproximou dele, hesitante. Pai. Ricardo olhou para o filho, depois para mim, depois para meu avô. Tantos anos perdidos, tantas mentiras. Eu preciso de um tempo, ele disse, levantando-se com dificuldade, como se carregasse um peso invisível. Perdoem-me. Ele saiu lentamente da sala, os ombros curvados. Meu avô suspirou profundamente. Não seja duro com seu pai, Lucas. Ele foi tão vítima quanto vocês. Mas ele acreditou neles. Lucas protestou. Ele permitiu que me separassem da minha mãe. E esse será o fardo que ele carregará pelo resto da vida. Meu avô respondeu. Acredite, nenhuma punição que possamos impor será pior que isso. Olhei para o lugar vazio onde Elisa estivera sentada minutos antes. A taça de vinho tombada, uma mancha vermelha na toalha branca, como sangue. Acabou? Perguntei, mais para mim mesma que para os outros. Lucas segurou minha mão. Não, mãe. Agora é que começa. 3 meses depois, o casarão em Ouro Preto estava diferente. Não eram apenas as reformas que havíamos iniciado, substituindo a decoração ostentosa de Elisa por algo mais acolhedor. Era a energia do lugar. Sentada na varanda, observava meu avô e Lucas conversando no jardim. Antônio estava mais magro, mais frágil, mas seus olhos tinham um brilho renovado. O tratamento experimental para o câncer estava mostrando resultados promissores. Café? Ofereceu meu pai, aproximando-se com 2 xícaras. Obrigada. Aceitei, indicando a cadeira ao meu lado. Ficamos em silêncio por alguns minutos, apenas observando o jardim. Era assim entre nós agora. Palavras cuidadosas, silêncios longos, cicatrizes sendo lentamente curadas. As ações subiram mais 4% hoje, comentou meu pai, quebrando o silêncio. Assenti. Os investidores estão recuperando a confiança. A transparência ajuda. Desde que assumimos o controle das empresas, instituímos uma política de transparência total. Cada centavo era rastreado, cada decisão documentada. O império que meu avô construiu estava se recuperando do sangramento causado por anos de desvios. Como está sendo morar em Ouro Preto de novo? Perguntou meu pai. Depois de tanto tempo na Europa, diferente. Mas bom. Sorri, observando Lucas rir de algo que meu avô disse. Muito bom. O silêncio voltou, mas menos desconfortável desta vez. Marina, eu sei que já disse isso antes, mas preciso repetir. Meu pai começou, a voz embargada. Me perdoa. Por acreditar neles, por permitir que te afastassem, por... Pousei minha mão sobre a dele. Pai, ela manipulou todos nós. Você não foi o único a cair na armadilha dela. Mas eu era seu pai. Devia ter te protegido. Suspirei. Essa conversa tinha se repetido várias vezes nos últimos meses. A culpa que meu pai carregava não seria facilmente aliviada. Sabe o que aprendi nesses anos todos? Perguntei. Que rancor é como beber veneno esperando que a outra pessoa morra. Ele me olhou, surpreso com a analogia. Elisa e Paulo já estão pagando pelo que fizeram. Continuei. Ele provavelmente passará anos na prisão. Ela perdeu tudo. A posição social, a fortuna, a reputação. Continuar odiando só consumiria nossa energia. Como consegue ser tão forte? Meu pai perguntou admirado. Sorri. Não sou. Apenas aprendi que alguns laços são fortes demais para serem quebrados, mesmo por anos de separação. Nesse momento, Lucas e meu avô se aproximaram da varanda.
Do que vocês tanto conversam? Perguntou Lucas, sentando-se no degrau. Sobre recomeços, respondi. Meu avô assentiu, compreendendo. Recebi uma ligação do Dr. Bastos hoje, ele informou. O juiz aceitou o acordo. Paulo confessou tudo em troca de redução da pena. E Elisa? Perguntou meu pai. E notei que ele ainda tinha dificuldade em pronunciar o nome dela. Continua negando, mas as provas são esmagadoras. Especialmente depois da confissão de Paulo. Lucas balançou a cabeça. Inacreditável como eles conseguiram enganar tanta gente por tanto tempo. É mais fácil enganar as pessoas do que convencê-las de que foram enganadas, citou meu avô. Especialmente quando se trata de alguém que você ama. Meu pai abaixou a cabeça, sentindo o peso daquelas palavras. O importante é que estamos juntos agora. Falei, tentando aliviar a tensão. E que aprendemos? Aprendemos o que, exatamente? Perguntou Lucas. Pensei por um momento. Que família não é apenas sangue ou sobrenome. É escolha diária. É confiança construída e reconstruída. É perdão, mesmo quando dói. Meu avô sorriu, seus olhos marejados. É verdade. E também aprendemos que justiça nem sempre vem como esperamos, mas chega quando deve. E que algumas pessoas nunca mudam, acrescentou meu pai amargamente. Elisa nunca demonstrou arrependimento. Não é sobre ela, respondi. É sobre nós. Sobre não permitir que o que ela fez defina quem somos ou como vivemos. Nesse momento, o telefone tocou dentro da casa. Lucas foi atender e voltou com um sorriso enigmático. Era da clínica, ele anunciou. Os resultados dos últimos exames do vovô chegaram. Todos congelamos. Meu avô havia feito uma bateria de exames para avaliar sua resposta ao tratamento, mas não esperávamos os resultados tão cedo. E? Perguntei, o coração acelerado. Lucas olhou para meu avô, depois para nós. O tumor reduziu 60%. Os médicos estão otimistas. Foi como se uma onda de alívio varresse a varanda. Meu pai levantou-se e abraçou meu avô, que parecia tão surpreso quanto nós. Isso é incrível, murmurou meu avô. Eu pensei que não teria muito tempo? Completei. Bem, parece que o universo tem outros planos. Naquela noite fizemos um jantar simples. Nada como a elegância forçada e fria que Elisa impunha, mas acolhedor, genuíno. Como nossa família estava se tornando novamente. Enquanto servíamos a sobremesa, Lucas levantou sua taça. Um brinde, ele propôs. A verdade, por mais dolorosa que seja. A justiça, por mais demorada que pareça. E a nossa família, por mais quebrada que tenha estado. Todos erguemos nossas taças. E a segunda chance, acrescentou meu avô. Para todos nós. Quando as taças tilintaram, percebi algo importante. A vingança não havia sido o objetivo final. Nunca foi. O verdadeiro triunfo estava ali, naquele momento. Uma família reconstruindo-se das cinzas, mais forte, mais sábia. Elisa estava errada. Eu não apenas havia recuperado o que era meu por direito, havia ganhado algo muito mais valioso. A chance de reescrever nossa história. Não com tinta de ódio e ressentimento, mas com a tinta da reconciliação e da verdade. E essa, percebi, era a vingança mais doce de todas. Não a destruição de quem nos feriu, mas a reconstrução do que eles tentaram destruir. Enquanto olhava para meu filho, meu pai e meu avô reunidos à mesa, soube que havia vencido. Não por ter exposto Elisa e Paulo, não por ter recuperado a fortuna da família, mas por ter quebrado o ciclo de mentiras que envenenou nossas vidas por tanto tempo. Algumas feridas nunca cicatrizariam completamente. Alguns anos perdidos jamais seriam recuperados. Mas o futuro? Esse estava inteiramente em nossas mãos agora. E era só o que importava. Obrigado por ficar até o final desta história de traição, manipulação e redenção familiar. Se você já enfrentou conflitos familiares ou se identificou com algum dos personagens, compartilhe sua experiência nos comentários. Como você teria agido no lugar da Marina? Você conseguiria perdoar como ela fez? Ou teria escolhido um caminho diferente? Não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no canal para mais histórias emocionantes como esta. Ative o sininho de notificações para ser o primeiro a saber quando novos conteúdos forem publicados. Até a próxima história.